Fala meu povo, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim, bora para mais uma review de marca estreante no canal Ridges MS3, tá? A Ridges eu já conhecia, na verdade, players da marca, especificamente o AP80. Começaram a fazer in-ears, os in-ears estão fazendo um certo sucesso, principalmente o modelo que vai ser avaliado hoje, o MS3, intermediário da marca, custando R$ 650, e o MS5 topo de linha da marca, que eu ainda não tive acesso para avaliação. Quem sabe, se esse vídeo der bastante views, venha para o canal para avaliação. Bom, o MS3 foi cedido para review pela própria Ridges, apesar de estar rolando uma polêmica aí que a Ridges está pagando reviews, bots e afins. Rolou agora no Facebook uma postagem sobre isso. Eu particularmente não fui pago pela Ridges para falar bem ou mal do fone e nem induzido. Eles só mandaram e falaram para eu passar as minhas impressões. E bom, essas são as minhas impressões, começando com a construção, que é a melhor, se não uma das melhores da faixa de preço. Eu teria que quebrar um pouco a cabeça, mas eu acho que o Duno Kima e Kima Classic ainda tem uma construção um tico melhor por oferecerem mais ponteiras e um conforto melhor. Mas a construção do MS3 não está muito longe, é impressionante o capricho da marca, desde o unboxing até a quantia de ponteiras. O faceplate do fone é todo em metal, lindíssimo, o cabo é muito bom, muito bem feito. Poderia ter uma casezinha melhor, né? Ele vem com esse saquinho meio safado para você carregar o fone, mas o restante do fone é excepcional. Muitas ponteiras, um conforto bom, faceplate de metal muito bem estruturado, bocais intercambiáveis que mudam o som do fone, tá? Bocal para médio, grave e agudo. Como eu disse, uma construção que para mim chuta bastante acima da faixa de preço que ele concorre, assim como o Duno Kima e Kima Classic. Bom, mas não só de construção viverá o homem, como é o som do Ridges, mas especificamente para que eu usaria o Ridges MS3, porque ele tem uma sonoridade muito diferente, o que é interessante. Muitas vezes eu e outros avaliadores reclamamos que existe uma homogeneização no hobby em geral, principalmente no mercado Hi-Fi, onde os fones estão começando a soar todos iguais. Na minha opinião, todos cada vez mais Harman, né? Harmonização sonora, não é harmonização facial. E o que pega? É legal você ter um tuning bom, bem feito na maioria dos fones, mas começa a cansar. Às vezes você quer... Muitas pessoas colecionam fones, muitos amigos e clientes muitas vezes vêm e me perguntam, cara, eu quero um fone diferente, não necessariamente um fone bom, mas eu já tenho uma coleção grande, eu quero um fone diferente. E o Ridges, na minha opinião, cai muito bem como fone diferente e não perdendo tanto assim o equilíbrio tonal, indo para um caminho muito louco, tá? Bom, como sou então esse tal diferente Ridges para os meus ouvidos? Cara, é um fone monstruoso em tecnicalidades. Tá? Existe um termo em inglês chamado Detail Beast, que é tipo besta de detalhamento, e para mim o Ridges exemplifica muito bem isso, assim como, por exemplo, o AudioSense AQ7 Pro. O nível de detalhamento é muito acima da faixa de preço, cara. E ele já não é um fone barato, ele custa R$ 650, então é impressionante. Vou dar um exemplo para vocês, o Moondrop Cato custa R$ 1.100, R$1.000. O Ridges soa mais detalhado que o Cato na região dos agudos e dos médios. Não estou falando que ele é melhor que o Cato, eu estou falando que em tecnicalidades ele vai melhor que o Cato. Ele mostra mais macro e micro detalhamento. Um detalhamento geral é muito evidente, ele joga detalhamento na sua cara. E o micro detalhamento, aquele detalhamento mais escondidinho, ele também mostra muito bem ali no fundo da música. Então, em tecnicalidades é onde é o ponto mais forte dele. Os graves são muito dinâmicos, ele tem um punch muito forte, tem bastante porrada, tem um subgrave satisfatório. Não é um fone basshead, tá? Mas é um fone sim enérgico nos graves e eu acho que vai satisfazer a maioria das pessoas. Na minha opinião, um dos melhores graves da faixa de preço. Me lembra o grave do Singot E500, é um fone mais barato, mas que tem aquele peso, tem aquela porrada, tem aquela massa. E o que é muito interessante, muito bem-vindo, porque se ele tivesse só tecnicalidades, como é o caso do AQ7 Pro para os meus ouvidos, é um fone muito técnico,
mas com graves neutros, ele poderia soar um pouco agressivo demais, mas esses graves vêm e equilibram o fone no geral. Então nós temos um fone que tecnicamente é monstruoso para a faixa de preço, mas tonalmente nem tanto. Não que ele seja ruim tonalmente, mas ele não é um fone neutro ou necessariamente correto. É um fone com foco muito grande nos agudos e nos médios, mas de forma bem feita. Ele não é um fone excessivamente gritão, não é um fone excessivamente sibilante, não é um fone excessivamente brilhante, tá? Mas sim, é um fone que tem bastante agudo, tem médios bem frontais, tem as guitarras com muita distorção, muito crunch, muita textura. Os agudos também, o prato, o splash de bateria, tem aquele brilho que espalha, toma conta da apresentação, mostra muito detalhe, mas é um fone cansativo, tá? É um fone que eu, particularmente, que sou um cara que gosta de som relaxado, me peguei várias vezes cansando de ouvir, principalmente para metal. Nos médios, ele me lembrou a Grado, a pegada que a Grado faz nos seus fones, que é aquele médio bem seco, texturizado para frente, rasgante, agressivo, que é muito, mas muito interessante para metal. Tem um detalhamento muito alto, tem muita textura em guitarras, mas cansa também, assim como os Grados. Então, é um fone que tem uma dualidade interessante, é um monstro em tecnicalidades e, ao mesmo tempo, tem uma assinatura muito bem feita, mas sim agressiva, que, sinceramente, cara, ela é segurada pelos graves. É uma assinatura que eu não gosto e eu me peguei gostando do Reeds porque os graves são muito bons e equilibram essa dualidade dele. Um ponto interessante é que ele tem vários bocais e ponteiras, então eu tive essa experiência estoque com ele, agressiva, pra frente, com muita textura, muita informação, muito detalhada, mas eu consegui domar o garoto. Primeiro de tudo que ele veio com bocal neutral. Eu ouvi com o bocal neutral e achei ele bastante agressivo, como eu disse, pra frente, técnico. E falei, cara, a coisa mais óbvia a se fazer é botar o bocal de agudos. Não, tô brincando. Nem botei o bocal de agudos, porque eu acho que ia ficar demais. Botar o bocal de graves. E o interessante é que o bocal de graves não aumentou os graves, na minha opinião, mas sim domou os agudos. O que aumenta os graves também, mas os médios ficam irretocados. E trouxe um calor a mais para o fone, um corpo a mais para os médios, aqueles médios que às vezes estavam soando secos, finos e agressivos, começaram a soar com mais corpo, mais quente, mais relaxados. O impacto do grave veio mais ainda, então, cara, ficou num ponto muito bem feito de continuar ainda assim sendo muito detalhado, muito expansivo, muito separado, mas agora mais calmo e eu conseguindo ouvir ele por horas e horas. Recomendo o Reeds? Cara, de olhos fechados, principalmente para quem quer focar em detalhamento, música clássica, jazz, música instrumental, música acústica. Para metal, para rock, cara, eu acho que vai ser uma dualidade. Muita gente vai falar que é o melhor fone possível na faixa de preço para metal e para rock, como foi no caso do AudioSense AQ7 Pro. Mas eu acho que muita gente, como foi o meu caso, vai achar ele agressivo para esses gêneros. Ele não chega a sibilar e ele não chega a ter picos nos agudos, mas ele fica arranhando o tempo todo e cansa. Mas com os bocais de graves a coisa muda bastante e ele fica muito mais agradável. Um ponto aqui que tem que ser comentado, que na minha opinião é um grande acerto da Reeds, são as tecnicalidades para jogos. Cara, é um fone surreal para jogos. Na faixa de preço dele, eu considero ele melhor para jogos competitivos. Tá? Para jogos single players, por exemplo, tô jogando Baldur's Gate pra caramba. Prefiro o Equal H10. O Equal H10 tem mais grave, tem os médios não tão agressivos, tem um palco um pouco maior ainda, então o Equal H10 ainda é uma grande recomendação minha para jogos e para músicas, mas para jogo competitivo, onde você tem que ter informação precisa de onde está acontecendo, de onde está o inimigo, o Reeds toma vantagem por ter uma imagem mais precisa. Algumas comparações agora para a gente fechar a review. Versus o poderoso Equal H10, que simplesmente é um colosso na sua faixa de preço dos R$600. Cara, eu prefiro o H10 ainda, tá? O H10 tem um grave mais dinâmico ainda, tem um grave um pouco melhor ainda. Eu acho que eu falei que o grave do Reeds é o melhor da faixa de preço, mas lembrando do H10 agora, não é não. O H10 tem graves melhores. Só que o H10 é um fone V, tem os médios recuados, tem bastante agudos. O Reeds já joga os médios para frente, o que é uma vantagem tática em jogos competitivos e traz toda essa textura
para as vozes, guitarras, para um metal, para um power metal, para um heavy metal. Então, cara, quem já está procurando uma assinatura para rock e metal vai saber o que prefere, médios recuados e mais calmos ou mais frontais e agressivos. Vai depender da sua opinião. Eu prefiro o H10, eu prefiro menos agressividade. Versus agora o Rapid Go Bridge. O Rapid Go Bridge é um fone mais caro, tá? Custa seus 850, R$200 a mais. Mas eu acho que cabe a comparação porque o Bridge é a minha principal recomendação para jogos nessa faixa de preço. Bom, ainda considero o Bridge um fone melhor. Tem um palco um pouco mais expansivo, tem um detalhamento tão bom quanto sem ter que forçar tantos agudos. Porém, o Hidis tem uma construção surpreendentemente melhor, um conforto melhor e um preço melhor. Então, novamente, vale o investimento no Rapid Go? Vale, se você puder. Se você não puder, o Hidis ainda tem as suas vantagens. Então, assim, cara, fico muito feliz de ver que é uma marca que está entrando com força já no mercado. Trouxe um fone muito competitivo, principalmente em tecnicalidades. Eu acho que hoje em dia no Sci-Fi é fácil você acertar a tonalidade. Você vai lá e faz um fone Harman. Pô, CCA Duo, Crufear Hexa, Crufear Zero Red, Crufear Zero. Vai e faz um fonezinho Harman. Tá show de bola, a maioria das pessoas vai gostar, a maioria dos avaliadores vai elogiar. Agora, em tecnicalidades, o buraco é mais embaixo. Detalhamento, palco, separação instrumental. E isso a Hidis já chegou fazendo muito bem, com um equilíbrio tonal que não é meu favorito, não, mas que é sim coerente. Então estão de parabéns, está sim recomendado, principalmente para jogos competitivos, jazz e música clássica. E se você gostou dessa review, curta, comenta, compartilha, dê uma olhada no Telegram do canal, tem o Telegram também de ofertas, onde eu posto várias ofertas, vários fones que estão à venda do canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo.